Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Alesp Conecta. Olha, hoje nós vamos falar sobre o crescimento do mercado de logística durante a pandemia. Para falar sobre esse assunto, eu recebo Alessandro Cezepanski. Ele é administrador e empreendedor. Seja bem-vindo. Oi, Priscila, tudo bem? Prazer falar com você, TV Alesp. Prazer é nosso, obrigada por ter aceito o convite. Para começar, dá um parâmetro para a gente de como está esse setor, né? Agora na pandemia, mais de um ano já de isolamento social, e a gente tem a questão das entregas, muita compra online. Conta para a gente. Esse mercado, né, ele já vinha com um crescimento de 2019 e próximo ali a 22%, 23%. Com o advento da pandemia, aquele consumidor que ia comprar na loja, né, ele não pôde mais fazer isso. Então, ele teve que migrar para o e-commerce. E o salto é impressionante, né? A gente teve de janeiro até abril um crescimento de 41%, ou seja, dobrou, falando em 2020, né? Em 2020 foi um crescimento de 41%, ou seja, praticamente dobrou aquilo que vinha em 2019, né? Por conta justamente do fato do consumidor não poder mais ir ao PDV, né? Ao ponto de venda, e ter que receber o produto dele em casa. Uhum. Para quem não conhece, né, sobre logística, explica um pouquinho para a gente, então, para até que a pessoa entenda um pouco melhor a nossa conversa, né? O que contempla a logística? Quais os processos? A logística, ela contempla desde que o material, o produto é concebido, né, do nascimento do produto, vamos colocar assim, né, o produto é produzido, e a partir dali ele já entra na cadeia logística, onde ele vai para a primeira armazenagem dele na própria produção, e depois ele é transferido para onde ele vai ser distribuído para as empresas que fazem a operação logística, e essas empresas vão fazer o quê? A entrega efetivamente no consumidor final. O que houve aí no período da pandemia foi que essa mercadoria ia para um determinado, para um PDV, para uma loja, né? E hoje não vai mais para essa loja, ele vai estar começando a migrar direto para o consumidor final, está fazendo essa perna, está indo direto naquele que vai consumir o produto efetivamente. Você percebeu durante esse período de pandemia até o fechamento de algumas lojas, né? Como você acabou de explicar, né? Muitos produtos, mercadorias, elas eram enviadas para as lojas, né? E agora elas já vão direto para o consumidor. Você percebeu o número de lojas também diminuindo? E é triste ver isso, né? Foi percebido sim. E quem não se adaptou, né? Quem não conseguiu fazer essa adaptação e migrar a sua loja para o e-commerce, realmente teve dificuldade em sobreviver aí durante esse período. E acho que está justamente aí o desafio, né? O empreendedor tem que ficar se reinventando, né? Sendo flexível e se reinventando. Como 100% da venda dele teve que migrar para o online, ele teve que realmente sair um pouco fora da caixa e ver o mercado de uma outra maneira, né? E começar a fazer entrega direto. Mas nem tudo nesse ponto é notícia ruim, né? A gente tem aí vários players que conseguiram dar uma alavancada principalmente nesse pequeno empresário, né? Quando a gente fala, por exemplo, o Mercado Livre, né? Hoje a pessoa pode vender pelo Mercado Livre e já há trabalhos que eles conseguem fazer entrega no mesmo dia. Ou seja, a própria logística desses materiais melhorou, né? O que facilitou a compra para o consumidor, e com isso também ajudou aquele dono de loja que
que teria a sua loja fechada, e ele conseguiu, pelo menos ali, pagar as contas nesse período, se ele conseguiu se adaptar a essa realidade, fazendo o marketplace ali nessas plataformas. Uhum. O que você percebeu durante esse período em relação à adaptação, então, da empresa, que é o que você fala agora? Quem se adaptou, sobreviveu. Quem não conseguiu se adaptar às vendas online, acabou aí se prejudicando. Essa adaptação foi rápida? A gente já caminhava para vendas online, né, para o e-commerce de uma forma mais fortalecida, mas as empresas, as lojas, elas tiveram dificuldade, ou você percebeu que isso foi rápido? Elas tiveram, sim, dificuldade, a grande maioria, né? A grande maioria não, todas. Todo mundo teve alguma dificuldade nesse cenário. Algumas reagiram um pouco mais rápido. Eu tenho um case aqui que aconteceu na nossa empresa em 2020, de uma conhecida marca de chocolates, que durante a Páscoa, né, simplesmente todas as suas lojas foram fechadas. O que eles fizeram? Pegaram todos os materiais, recolheram tudo das lojas, trouxeram para um centro de distribuição e continuaram as vendas a partir dali para fazer as entregas e garantir que esse produto chegasse ao consumidor. Até porque esse produto tem um prazo de validade, ou seja, eles perderiam o produto de qualquer maneira, né, que seria vencido, e ainda perderiam todas as vendas. Nesse gancho também, aquele que é o pequeno empresário, que também conseguiu reagir rápido a isso e colocar o seu produto à venda e facilitar a entrega com que ele chegasse rápido ao seu cliente, também teve maiores chances de sobreviver. Mas realmente é reinvenção em cima de reinvenção, né? Você tem que ficar sendo totalmente flexível e atento aí ao que o mercado pode oferecer para você chegar ao teu consumidor final. Uhum. Aí você, como empresário, administrador, empreendedor também, como foi essa fase para você? Tudo bem que a área da logística a gente consegue perceber, então, esse crescimento, né, durante a pandemia, mas como que foi também administrar? Porque um crescimento de uma hora para outra também causa um certo, né, desconforto para poder adaptar também todo o sistema para atender a demanda. Perfeito. E vale lembrar que não é só um crescimento puro e simples, né? Em março lá de 2020, quando a gente teve a entrada efetiva dos primeiros lockdowns, para alguns setores, para algumas empresas de logística, isso não representou crescimento, pelo contrário, ele representou perda. Veja, os produtos de alto valor agregado, por exemplo, eletrônicos, aqueles produtos que não fazem parte da venda, do consumo diário das pessoas, eles perderam venda. Então, essa parte da logística, ela entrou também numa pequena crise ali por algum momento. Mas aí, quem tem a sua logística mais diversificada e não atende exclusivamente um segmento, né, que foi o nosso caso aqui, conseguiu se manter um pouco melhor. E aí nós temos um cliente que faz abastecimento de supermercados, né? Produtos deles são vendidos em supermercados. Praticamente nós migramos toda a nossa operação para atender esse cliente, porque o crescimento dele foi gigantesco. Eu tenho números aqui, de janeiro a novembro, cresceu 142%. Então, nós também tivemos que fazer a nossa adaptação interna, porque o veículo que se utilizava em outro cliente era diferente desse, enfim, a outro modelo de atendimento, né? E tivemos sim que nos flexibilizar aí para garantir o atendimento desse cliente e também auxiliar os outros que passavam com dificuldade de vendas, né? Para que eles também pudessem, mesmo aquilo que ele vendia, que era pouco, né, ou muito menos, garantisse que chegasse também aos clientes deles. Uhum.
Você trouxe uma informação interessante, porque antes a gente fazia uma compra na internet e só tinha uma opção de entrega, né? Eu vou falar aqui, Correios, a gente já tinha só essa opção. Hoje, quando você vai ali para o site, você tem várias opções, inclusive de valores, de dias, a forma que esse produto vai chegar. Então, se abrir um leque também de oportunidades, esse momento, então, de pandemia, de dificuldade para muita gente, também foi um momento de expansão e aproveitar oportunidades? Sem dúvida, Priscila. Eu entendo que o mercado já vinha se ajustando a tentar suprir os déficits, né, do Correios. O Correios não conseguia, houve uma explosão do e-commerce e o Correios não conseguiu acompanhar na mesma velocidade para atender as demandas. E nisso as empresas foram forçadas a criar as suas maneiras de fazer com que o produto chegasse ao seu cliente. Então, a gente vê hoje, né, em zonas onde a densidade demográfica comporta, as empresas estão montando pequenos hubs, então você transfere essa carga para lá, e de lá ela já vai entregar na região, certo? E isso faz com que o tempo de distribuição, o tempo de abastecimento seja muito menor. A chegada, a perna fica mais com menos tempo, né, para chegar no cliente final. E, como eu disse, alguns players foram criando alternativas, né? Vou falar aqui do Mercado Livre. O Mercado Livre simplesmente criou um sistema logístico e de transporte próprio, aonde ele contrata os veículos e põe para fazer as entregas, para que a entrega seja garantida no mesmo dia ou no dia seguinte, enfim, coisa que o Correios jamais faria. Né? E junto nesse gancho, ele não levou apenas o Mercado Livre, ele levou todos aqueles pequenos empreendedores ou até grandes empreendedores que fazem a parceria com ele para dentro disso, e quem ganhou nisso foi o consumidor. Né? O consumidor hoje tem mais opção e tem mais velocidade na chegada do seu produto. Uhum. Vamos fazer o seguinte, eu queria que você explicasse para a gente como aquela pessoa que começou a trabalhar, abriu ali uma loja virtual, ela tem alguns produtos ali, ela já comprou, vamos supor, eu vou te dar um exemplo mais concreto. Uma pessoa tem uma loja de roupas pela internet. Aí você comentou, né, esse processo de levar para um local e esse local já faz a distribuição. Como que é essa logística? Isso é para grande empresa, ela recebeu o pedido, como que ela faz? Ela, mais ou menos assim, ela tem o produto, ela tira umas fotos bem bacanas desse produto, né, para mostrar para o seu cliente, para o seu possível cliente, mas ela tem que usar uma plataforma, algum tipo de plataforma, como, por exemplo, aí que eu citei, o Mercado Livre, daí vai ter americanas.com, utilizar essas plataformas para que tenham acesso a esse produto, para que elas consigam enxergar, as pessoas enxerguem esse produto para que ela faça a compra. Feito a compra, vai cair para ela lá o pedido, né, com os dados do cliente, enfim, o método de pagamento, e ela vai providenciar, principalmente o pequenininho, vai providenciar o transporte desse produto até o seu cliente. Aí, nesse caso, normalmente se usa o Correios. Mas quando você vai alavancando as suas vendas, vai crescendo, essas empresas essas plataformas trazem você para dentro delas, o produto delas também para eles, e isso faz com que, e eles mesmos providenciam essa entrega, essa distribuição final. E isso faz com que o produto chegue mais rápido, como eu falei, porque daí não é o pequenininho que está indo lá depositar a carguinha dele no Correios para o cliente, não, é a própria empresa, a própria plataforma que providencia esse serviço. Não, interessante, não sei se né? ficou claro para ti. Ficou
Ficou muito claro, sim, porque, então, conforme a demanda, né, o crescimento dessa empresa, ela ganha as opções, né? Então, inicialmente, ela não tem muitas opções, mas aí depois esse leque é aberto. Muito interessante. Então, Exato. para quem está em casa, começou um negócio agora nessa pandemia, já tem o caminho das pedras para entrega. Exatamente. E costuma crescer muito rápido. Você costuma ter se se o seu produto tiver uma boa aderência, uma boa necessidade, né, e você ofertar de uma maneira dentro de um preço que seja dentro do mercado e dê aderência, com certeza vai crescer muito rápido. O que eu costumo colocar muito que as pessoas têm que tentar, o empreendedor tem que tentar agregar valor a esse produto de alguma maneira. Muitas coisas são commodities que estão por aí. Então, por exemplo, você vai vender uma determinada roupa que em outro lugar, que em outra loja também vende esse mesmo modelo de roupa, você tem que tentar criar um tipo de diferencial. Ah, essa roupa vai para você e também junto a gente envia mais, sei lá, algum brinde, alguma coisa assim, para que chame a atenção desse cliente e ao invés de ele optar pelo fornecedor A, ele vem ali e faça a opção por você, né? Então você tem que estar criando, desenvolvendo maneiras de agregar valor ao seu produto. Olha, boa dica, hein? Gostei. Bom, essa questão da compra online é um caminho sem volta, né? Eu acho que as pessoas acabaram tendo mais confiança. Antes havia ainda aquela coisa, eu vou comprar roupa pela internet, vou comprar um calçado pela internet, mas hoje também existe toda a logística até para troca, né, desses produtos, caso a pessoa não goste. É um caminho sem volta? Você acha que muitas lojas ainda vão fechar, não só por conta da pandemia, mas porque encontraram um caminho mais interessante, mais rentável, trabalhando no e-commerce? Com certeza. É um caminho sem volta. Ninguém vai frear isso. Vai continuar esse crescimento, né? Até por uma outra questão, né? Durante essa pandemia, como as pessoas se obrigaram a fazer esse modelo de compra, quantas pessoas que nunca haviam comprado pela internet começaram a comprar e também começaram a gostar, né? E como eu falei, vários players melhoraram os processos. Com isso trouxe essa confiança, né? O serviço melhorou, trazendo também para o consumidor a confiança. E quando a gente olha para a legislação, a compra em e-commerce, ela tem um prazo diferenciado de devolução também. Quando você compra um produto numa loja, você pode devolver ali em 1 dia, 2 dias no máximo. No e-commerce não, você tem até 7 dias para fazer a devolução. Ou seja, você recebe, você tem um tempo para olhar o produto, analisar o produto, se era aquilo mesmo que você queria, e gerar a devolução. E essa devolução é também colocada pelo próprio fornecedor. Então você vai lá, entrega, ele manda lá um código de rastreio, enfim, você coloca isso no Correios, enfim, e volta para ele gera o crédito para você. Então isso aumentou, como você mencionou, aí a confiança no e-commerce, né? E quando você confia, lógico que você vai usando mais. Enfim, não vai parar. Uhum. Aí eu fico pensando também nas pessoas que veem, então, na logística uma oportunidade. Então, tem muitas pessoas agora que se arriscaram, estão empreendendo, criando as suas lojas virtuais, mas tem também, então, essa outra oportunidade, né, de trabalhar com logística. O que precisa para começar a trabalhar nessa área? É uma área que está empregando muito, né? E o perfil do profissional de logística, ele costuma ser um perfil muito arrojado. São pessoas com vontade de trabalhar,
que tenham algum conhecimento mínimo ali, né, de como funciona, e com a disposição que todo o setor precisa, né, que trabalhe, mas também o que eu percebo muito é que é um profissional que ele não costuma ter lá hora própria para trabalhar. A logística funciona em horários bastante diferentes, né? Então, tem horários, você trabalha em horários noturnos, enfim. É isso que eu... Desculpa, eu me perdi. Até para abrir uma empresa, então, de logística, você precisa ter, como se fosse aquelas empresas que já existem, e você compra uma cota daquela empresa, ou você acaba se associando àquela empresa, ou não, dá para uma pessoa comum, que tem já um certo valor para investir, abrir uma empresa? Não, você pode começar do zero. A nossa empresa, por exemplo, a gente começou totalmente do zero, né? Você vai ter lá, a primeira coisa que você tem que ter um endereço, né? Fazer o seu contrato social, abrir seu CNPJ com os quinais ali necessários, e você já pode começar a prestar serviço. Vale lembrar que a logística não necessariamente você depende de uma grande infraestrutura para você começar, como um armazém, caminhões, enfim, não. Você pode sublocar isso, ou até mesmo você trabalhar dentro do seu cliente. Na nossa empresa, nós temos alguns trabalhos que nós realizamos dentro do nosso cliente. Então, nós utilizamos o próprio armazém do cliente, utilizamos as estruturas do cliente, e nós não temos estrutura nenhuma alocada lá, exceto a nossa mão de obra. E claro que a gente tem um sistema para controlar isso, enfim, mas também esse sistema vai crescendo, né? Você vai dando ramp-ups no sistema conforme a evolução do seu trabalho. Então, sim, dá para começar do zero. Não precisa de investimentos faraônicos, nada disso. São investimentos até, dependendo do segmento que você faz uma comparação aí, até um investimento que eu entendo como baixo, e você já consegue começar a trabalhar. O que vai separar aí essa empresa que está começando agora daquelas que já são mais crescidas são efetivamente a estrutura que ela vai utilizar dentro para atender os clientes, e aí sim vai ter um diferencial. Nós, por exemplo, aqui atendemos clientes que demandam de licenças específicas, de Anvisa, por exemplo, para transportar alimentos, para transportar medicamentos, para transportar saneantes, e isso sim, aí nós entramos numa questão de estrutura e de um investimento bem mais pesado, porque essas licenças demandam várias melhorias, né, dentro da organização, e custam bem caro. Uhum. E quais os desafios, né? A gente sabe que, dependendo da época do ano, principalmente ali Natal, né, que tem uma demanda maior, há uma preocupação muito com a segurança, né? Então, algumas cargas ali que podem ser roubadas. Esse é o principal desafio, essa questão da segurança é o principal desafio, ou até a malha viária, a forma com que esse transporte é feito, também desafia. Eu entendo, a parte de segurança, ela é um desafio constante. Até, voltando na pergunta anterior, né, o que o empreendedor precisa para começar um negócio em logística, eu não mencionei lá, mas a parte de segurança ela é fundamental. Então, você tem que ter, sim, uma boa gestão aí de gerenciamento de risco. Hoje, na nossa empresa, a gente tem em torno aí de 3 roubos de carga mensais, ao mês. E é uma coisa que incomoda demais, e você tem que estar atento a isso. Senão, você não recebe lá do seguro, e como consequência, você vai ter esse prejuízo dentro da tua empresa, certo? Outro desafio grande
eu entendo que é a mão de obra, né? A mão de obra especializada para a execução do trabalho. Você precisa treinar o teu time para que o teu time atenda bem o seu cliente. Esse também é um desafio. E quando a gente vai falar que nós temos uma alta carga, tanto tributária como também trabalhista, né? As pessoas que trabalham com você acabam, por conta dessa carga trabalhista, custando bem alto, né? E você precisa disso. Na parte de sazonalidades que nós temos, ao longo do ano, você vai ter clientes que têm picos de demanda ali no início do ano. Nós, por exemplo, temos um cliente que ele atende o mercado de livros didáticos. Então, janeiro, fevereiro, ele tem uma alavancagem de entregas enorme, né? Só que em março ele já para. Todavia, nós também temos os clientes que são de consumo. Março, abril já começa a vender por conta de datas comemorativas, como o Dia das Mães. Então, um desafio também para o empreendedor é ele ter uma diversificação nos seus clientes para que ele possa, durante o ano, tentar manter ali o seu faturamento, né? Para que ele não tenha lá só fatura em janeiro, fevereiro ou dezembro, porque tem o Natal, né? Ou as Black Fridays em novembro, enfim. Então, isso também é um desafio. Ele tem que tentar compor o ano todo, né? E não apenas determinados meses. Uhum. Bom, eu quero agradecer, então, a conversa com o Alessandro Cezepanski, que é administrador e empreendedor nessa área de logística. Obrigada por, né, dividir com a gente um pouco do seu conhecimento nessa área e a prática dele e o sucesso também. Muito obrigada. Obrigado, Priscila. Obrigado, Alesp. Precisando, estamos aí. Obrigada. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.